compra de terras no Brasil por empresas estrangeiras e os impactos do Acordo de Paris para a silvicultura foram os temas da Câmara Setorial de Florestas Plantadas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A restauração de 12 milhões de hectares de florestas foi um dos compromissos firmados pelo Brasil com o Acordo de Paris. A iniciativa prevê ações para conter o aumento da temperatura média global, mas, na opinião do presidente da Câmara Setorial de Árvores Plantadas, a área prevista de restauração pode comprometer o mercado da silvicultura. Eu acho que depende de uma análise mais profunda. Quando se fala em plantar 10 milhões de hectares num país que tem já plantado 7 milhões e tem um excedente de quase 2 milhões, é preocupante. Nós temos que fazer nosso papel de reflorestar, porém observando lá na ponta o que nós vamos fazer dessa madeira. Nós não podemos plantar simplesmente plantar ilusão e colher decepção, nós temos que plantar a realidade. As consequências que o Acordo de Paris pode causar para as cadeias produtivas foram assunto da Câmara que cuida do setor. O diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal diz que uma destinação de área maior para as florestas não deve impactar o setor negativamente, por conta da crescente demanda por produtos. Eu acho que é uma vantagem, é um compromisso, na verdade, mas que representa uma vantagem para o agronegócio brasileiro. Não conheço no Brasil nenhum outro setor que tenha tanta condição de crescer como o setor de base florestal. Isso porque ele recebe 4 ou 5 alavancagens fortes. Se crescer o mercado de papel e celulose, cresce florestas plantadas. Se crescer construção civil e a economia brasileira tem toda a tendência de recuperação, vai crescer o consumo por madeira, o que significa mais plantios. O setor de mineração já começa a vislumbrar uma recuperação, uma crise de 3 anos que passou com preço mais baixo, isso vai significar mais demanda por madeira. E por último, a área de energia. Energia a partir de biomassa, com preços já competitivos com a energia hidrelétrica, sem dúvida nenhuma é uma fonte de investimento. A Câmara Setorial de Florestas Plantadas aqui do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também discutiu a compra de terras em solo brasileiro por empresas estrangeiras. O tema, inclusive, está em tramitação no Congresso Nacional e já tem até relator. Trata-se do deputado federal Nilton Cardoso Júnior, ele que também é presidente da Frente Parlamentar de Silvicultura. Nós entendemos que os investimentos que poderiam estar acontecendo no Brasil não estão acontecendo, tendo em vista essa proibição de aquisição de terra por estrangeiro. Eles estão aplicando no Uruguai, na Argentina, e nós estamos aqui realmente preparados para receber esse investimento, que isso é vultuoso, um valor bem elevado, e tornar mais competente todo o setor produtivo aqui no Brasil. Vamos saber agora com o repórter André Anelli mais informações sobre os temas discutidos na Câmara Setorial de Florestas Plantadas. Bom dia, André. Bom dia, Lara. Bom dia a você que acompanha o canal do produtor. Eu estou aqui com o Aldo de Cresce Neto, ele que é advogado, especialista em temas ambientais, florestais e justamente participa da Câmara do Ministério da Agricultura relacionado ao setor de árvores plantadas, de florestas plantadas. E é por isso que eu estou aqui com ele para perguntar justamente primeiro os efeitos do Acordo de Paris, Aldo. Quais são os efeitos para a cadeia produtiva de evicultura, de eucaliptos, de silvicultura em geral, que fazem parte das florestas plantadas? Olha, o efeito é totalmente positivo. O primeiro dado importante, o Brasil criou um pacto, um acordo em plantar 12 milhões de hectares, o que é extremamente relevante. O Brasil tem um acordo bilateral com os Estados Unidos para juntar os esforços para chegar nessa meta. E há 2 semanas atrás houve uma reunião na ONU, justamente para se discutir como seria possível para isso. Correlacionado a isso, então o Brasil vai ter todo o estímulo e intenção em plantar mais árvores. Ocorre que para você plantar essas árvores, você tem que ter um mercado consumidor dessas árvores. Passos importantes que vão decorrer disso. Primeiro, a discussão da liberação de compra de terras por sociedades controladas por estrangeiros. Ao mesmo tempo, o fomento e o incentivo às florestas energéticas para que você produza energia renovável dentro do mercado regulado energético brasileiro. Perfeito. Agora, é uma área muito extensa, está meio fora da realidade, Aldo, esses 12 milhões de hectares pedidos aí para que sejam plantados no Brasil? Olha, hoje nós temos em torno de 7 a 8 milhões plantados. Lógico que é um número
agressivo, eu diria. Eu acho que aqui no país nada é impossível na medida que se faça as coisas com seriedade, com segurança jurídica principalmente, que é o caminho que esse novo governo está tentando trilhar junto com a Frente Parlamentar da Silvicultura e a Câmara Setorial de Florestas Plantadas. E como que a Câmara Setorial de Florestas Plantadas atua justamente para fazer com que os efeitos desse plantio sejam, de certa forma, mitigados? Primeiro, você discutindo os temas relevantes e o que precisa ser superado para que haja uma possibilidade de maior plantio e rentabilidade econômica para os estados, que aqui na Câmara Setorial há a presença dos estados, associações estaduais. Ao mesmo tempo, um contato intenso feito pelo presidente da Câmara Setorial, Dr. Walter, junto com o presidente da Frente Parlamentar da Silvicultura, o deputado Newton Cardoso. Então, essa interação entre executivo e legislativo é fantástica e esse é o caminho de seguir. Agora, para encerrar, Aldo, a gente tem também aqui um novo tema que vai ser debatido na Câmara Setorial, que é justamente essa permissão de empresas controladas por estrangeiros comprarem mais terra. Como é que vai funcionar isso? Como que está tramitando no Congresso Nacional? Bom, uma notícia de hoje. O presidente Maia, da Câmara dos Deputados, acabou de nomear o presidente da Frente Parlamentar da Silvicultura como relator do projeto de lei 2289, que, por sua vez, tem um projeto de lei apensado, que é o 4075, e ele já tem um regime de urgência aprovado na Câmara, o que significa que você tem possibilidade dessa votação ser rápida. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, como a relatoria foi determinada hoje, o que será feito pelo presidente da Frente Parlamentar vão ser algumas reuniões nas próximas semanas para discutir abertamente esse tema, para que se chegue num consenso numa lei que agrade o país, poder executivo, legislativo e seja bom para o setor florestal. Isso aí vai ser benéfico para o Brasil, uma vez que vai estar trazendo mais capital estrangeiro também, Aldo? Não há dúvida, e na medida em que você tenha a possibilidade de que a obrigatoriedade que se monte uma empresa no Brasil, se constitua uma empresa brasileira, com CNPJ, que precisa ter diretores brasileiros. E só relembrando algo importante, essa discussão não afeta a área de fronteira, porque a área de fronteira pertence ao Conselho de Defesa Nacional, então isso não está em discussão. O segundo ponto é que a lei da reforma agrária de 93 obriga qualquer produtor rural a ser produtivo. Ou seja, eu não posso ter uma área rural e não tê-la como produtiva, senão você a perde para a União. Então, portanto, esse é um estímulo à produção e ninguém vai tirar a terra daqui e vai se forçando a produzir e gerar mais empregos e a gente conseguir atender essa meta dos 12 milhões de hectares. Perfeito. Conversei aqui com o Aldo de Cresce Neto, ele que participa da Câmara Setorial de Florestas Plantadas e é advogado especialista nesse tema.